Olá a todos, iniciando um vídeo no canal dos irmãos, um canal que é de todos os irmãos da família, o canal no YouTube A Luz Resplandece, e diretamente da página no Facebook A Luz Resplandece. Eu estou iniciando esse vídeo aqui para poder compartilhar as boas novas do nosso Pai, do nosso Salvador, a palavra com os irmãos. E despertar os irmãos que estão em algum aprisco, alguma religião, alguns irmãos que são da família, mas que encontram-se no sistema religioso. E o propósito maior mesmo é repartir a palavra do Pai, fortalecer os irmãos em espírito. E vou iniciar o vídeo aqui com os irmãos com uma passagem do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 32, logo no início. Inicia-se do nosso rei, do nosso Messias. E eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim, ó, Isaías 32. Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Cada um servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade. Como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta, os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos temerários entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, pois o tolo fala tolices, e o seu coração trama iniquidade, para cometer profanação e proferir mentiras contra o Altíssimo, para deixar com fome o faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Também as maquinações do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre fala o que é reto. Mas um nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Irmãos, essa passagem aqui, excelente, fala do reinado do Messias, quando ele vir para poder reinar. E fala dos maus, né? Como o Messias fala em diversas passagens na Escritura. O Messias fala, o rei colocará as ovelhas à direita e os bodes da esquerda. As ovelhas são aquelas que seguem o pastor, que é ele, o Messias, o nosso rei. E os bodes são os que cometem profanações contra o Altíssimo, como aqui diz aqui na Escritura, os avarentos. O que são avarentos? São aqueles que retêm todos os recursos e deixa passar fome o pobre, deixa passar faltar água ao sedento, ao que tem sede. São aqueles que maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Um exemplo, a tecnologia usada para o bem, ela é excelente, ela alcança muitos irmãos, ela ajuda, tanto em diversas ocasiões, na medicina, no despertar dos irmãos, mas também a tecnologia ela pode ser usada para o mal, como diariamente se vê notícias de mísseis, de bombas, coisas destruidoras, que destrói a família. Tu vê aí no Oriente como são as coisas, eles vão lá, soltam uma bomba e destrói famílias e famílias. E então
aqui fala do reinado do Messias, que isso não será mais assim. O mal não dominará mais sobre o justo, sobre os pobres, sobre os fracos. E uma excelente passagem aqui, que está em Isaías 32, depois os irmãos podem estar analisando, podem estar meditando essa palavra aí, essa parte aí que fala do nosso rei, nosso Messias. Eu quero continuar o vídeo aqui, só um momento, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 fala exatamente do jovem rico que foi conversar com o Messias. E eu pedi só um momento aqui para me poder passar o entendimento aí para os irmãos. Irmãos, se estão gostando do vídeo, deem like aí para poder alcançar mais irmãos. Mesmo que você não publique vídeo nem nada, quando você dá o like, você impulsiona o vídeo, impulsiona as visualizações no YouTube. Se você achar interessante, compartilha nas redes sociais, meus irmãos. E compartilha aí nas redes sociais, compartilha com a sua família. Coloque aí para assistir aí com a sua família, com seus irmãos, seus parentes. E para poder alcançar mais irmãos aí, despertar mais irmãos ao pão da vida genuíno. Mas, irmãos, só um momento que eu tô. Tá um pouco lento aqui, não sei se é a internet ou se é o navegador aqui na internet. Só um momento. Aí, meus irmãos, estou aproveitando aí para poder fazer esses vídeos no canal aqui, a família, as publicações que eu tenho feito na página do Facebook, eu tenho colocado aí para os irmãos para poder também agora no YouTube, tenho colocado aí no YouTube para os irmãos compartilhando o entendimento. Com vocês que já acompanham o canal há alguns anos, com vocês que estão chegando agora. Eu sei que a família está crescendo a cada dia. Eu só tenho a agradecer o Pai e o Messias por isso. Agradecer muito o canal. O irmão que me despertou para boa notícia, para boas novas. Assistam lá o canal no YouTube, Robert Smith. Vocês vão entender muitas coisas. Tem uns irmãos que também ajudaram muito aí despertando a família e eu fico muito feliz por isso. Só um momento que eu quero. Tem uma passagem que eu quero com os irmãos. Vou pedir só guardar alguns momentos aí. Também não quero esticar muito o vídeo não, para não ficar um vídeo longo. Vou fazer um vídeo breve para os irmãos para ter um entendimento bacana aí. Só um momento que eu tô aqui abrindo a passagem aqui. A passagem é em Marcos capítulo 10. Só que como está um pouco
navegador não está ajudando muito hoje. Então, peço aos irmãos aí paciência aí para me continuar meditando aí com os irmãos. Então, do mais é o que temos que fazer agora, o que eu penso que convido os irmãos para poder fazer é repartir o entendimento, repartir o pão da vida mesmo, aguardar, iniciar. O nosso Pai iniciar os 1335 dias, escrito no profeta Daniel, conforme Messias nos ensinou que quem lê Daniel entenda. E enquanto isso, eu penso que a gente tem que alcançar os irmãos aí, de alguma forma, para, assim, né? Para não sermos inúteis aqui na Terra. Não se esqueça que tem que ser útil em alguma coisa. Nós todos somos filhos maus perante o Pai. Essa é a verdade. E graças aí ao nosso Messias, nós temos a perdão, né? Temos a promessa do Messias, que é a de vida eterna. Então, perseveremos aí na promessa do nosso Salvador, aguardar com esperança, não deixar aí, não desfalecer, não desanimar, mesmo com as aflições, manter o bom ânimo, manter aí a esperança acesa, manter nossas lâmpadas aí com azeite, enchê-las, conforme está escrito, o Messias nos ensinou por parábolas. Uma das parábolas é a parábola das 10 virgens. Amar nossos irmãos, mesmo aqueles que, que não acreditam, ainda continuam, ele te ouviu, a semente foi lançada, e naquele tempo lá, quando iniciar a grande tribulação, eu penso que muitos que receberam a semente pode começar a brotar ali. Alguns, né, que estão no nosso meio, que são os filhos do maligno, que estão no meio do trigo, são o joio. Alguns, a gente tá ali junto, como irmãos. De repente a gente nem tem ideia que ele não seja irmão, mas tá ali junto, mas naquele momento da separação do joio e do trigo, o joio vai para um lado, vai para a esquerda, o trigo para a direita. Conforme tem a parábola do joio e do trigo, o Messias fala que lançará o joio no fogo e o trigo no celeiro. O joio no fogo, inextinguível, o trigo na casa do Pai. No mais, o que eu falo com os irmãos é para ser vigilantes até a vinda do nosso Salvador, para que aquele dia não venha de improviso, não os pegue de surpresa. Como eu digo, encher as botijas de azeite. Encher as botijas de azeite. Irmãos, vamos ver se eu consigo aqui agora. Só um momento. Vamos ver se eu consigo aqui agora para passar essa leitura. A passagem anterior fala do rei, nosso Messias.
Lá em Mateus 25, o Messias fala como será, fala que nosso Messias fala que naquele grande dia, quando iniciar o reinado dele aqui na terra, ainda não iniciou, enquanto isso é o que eu falo, manter a esperança, repartir o pão da vida, resgatar nossos irmãos que estão presos nos apriscos, mas naquele grande dia, o rei colocará, nosso rei, nosso Messias colocará os bodes à esquerda, os que fizeram tropeçar nossos irmãos, os que agiram com iniquidade, os que e as ovelhas à direita. E conforme as suas obras ele dará a cada um a sua recompensa. Então, meus irmãos, a passagem em Marcos 10, do 17 ao 27, diz: Quando o Messias estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O Messias respondeu: Por que você me chama de bom? Só o Pai é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, honra o teu pai e a sua mãe. Então, o jovem respondeu, né? Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu ele. O Messias olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Quando ele ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. O Messias então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino do Pai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas o Messias continuou: Meus filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino do Pai. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Pai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? O Messias olhou para eles e disse: Para os homens isso não é possível, mas para o Pai é, pois para o Pai nada é para o... Desculpa, mas pois para o Pai tudo é possível. Irmãos, é que fala exatamente de... o rapaz guardava vários mandamentos do Pai, mas ele sendo rico, fez os pobres com necessidade. E o Messias fala, ó, falta uma coisa, vende o que tem, reparta com os pobres, dá aos pobres. Aí sim você terá um tesouro no céu. Você terá uma recompensa diante do nosso Pai, que habita nas alturas. E foi isso que o Messias ensinou. Ensina o que? A não sermos avarentos. E imagina, o irmão repartir com os pobres os seus bens materiais. Dar aos pobres. Eu penso, não tô falando, aqui poucos fazem isso. Existem os que fazem, mas são poucos. Mas não seria, viver não seria melhor desse jeito? Penso, viver não seria melhor desse jeito? As injustiças não seriam
não seriam sanadas? Meus irmãos, tem aqui já 20 minutos de vídeo, alguns segundos. Eu vou ver se eu faço mais uma passagem aqui com meus irmãos, uma ou duas passagens na escritura, e depois eu deixo para uma próxima oportunidade para continuar aí anunciando com os irmãos. Anunciando com os irmãos a boa notícia do reino, que é a palavra do nosso Pai, que é viva e eficaz. A palavra que não passará até que todas as coisas, tudo que ele disse, pela boca dos profetas, pela boca do Messias, pela boca de todos os discípulos do Messias, nós, os discípulos do Messias, a última dispensação. E então estou sempre querendo recordar com os irmãos a palavra do Pai do Messias, para que a gente aguarde aí com ânimo. O cumprimento, se cumprir toda a palavra dele, todas as profecias, e a maior recompensa, a vinda dele para nos resgatar ou para nos dar a vida eterna. Então não se esqueçam, irmãos, acompanhem os vídeos, vão até os vídeos do Fala aqui novamente, assista os vídeos do canal Robert Smith no YouTube. Na verdade, se esse irmão não tivesse aí vindo para anunciar a boa notícia, eu não teria esse propósito que eu tenho hoje de levar mensagem para os irmãos. Eu não iria ter despertado outros irmãos aí à minha volta ou de forma distante para a verdade. Então, o que eu mais tenho a agradecer mesmo é esse irmão ter surgido, o irmão Robert Smith, que veio com o pão da vida aí e conseguiu e fez com que eu visse o sistema religioso de uma outra forma, visto quem é que está por trás das religiões, de fato, visto a escritura, a palavra do Pai e do Messias, de uma forma genuína, de uma forma viva, eficaz. Meus irmãos, vou continuar aqui. Minha esperança se redobrou quanto à palavra, quanto às profecias, e foi o que realmente, digamos assim, acendeu meu espírito, deu um... Enfim. Então, não percam o pão da vida, separando, não de uma certa forma, despertando os irmãos quanto aos falsos profetas que aprendemos que muitas pessoas aprenderam no sistema religioso, que os falsos profetas são bons, que, enfim. Então, assistam o canal no YouTube, o canal do irmão Robert Smith, que lá vocês vão conhecer os falsos profetas que estão na Bíblia, e vocês vão despertar e ver que o sistema religioso ensina errado, coloca pedras de tropeço para que as pessoas se percam.
e assistam lá, meus irmãos. Vocês vão conhecer quem são os profetas do nosso Pai, quem são os profetas do maligno. Vocês vão conhecer, ter uma noção das profecias do Pai e do Messias. Irmãos, em Marcos 10 ainda, quero ler com os irmãos uma passagem que diz assim, ó. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. E o Messias ia diante dos seus discípulos. Estes se admiraram, tomados de apreensões. E o Messias, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos pecadores. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará o Filho do Homem. Irmãos, essa parte aqui na Escritura fala exatamente. Vocês veem que os discípulos naquele momento já estavam com temor, estavam parecendo que o espírito deles estava falando, alguma coisa está para acontecer, então eles foram tomados de apreensões. E o Messias pega e fala, ó, eis que subimos a Jerusalém. Por que em Jerusalém? Como o Messias disse, Jerusalém, Jerusalém, que matais, apedrejais os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-lo como uma galinha reúne debaixo das asas dos seus pintos, mas vocês não quiseste. Então, porque os profetas foram a Jerusalém para falar, vocês estão sendo enganados pelo diabo. Saiam daí. Saiam do templo. Não o sigam. Nosso Pai tem... Nosso Pai está clamando para vocês virem para debaixo das asas da proteção dele. E vocês não quiseram. E aqui diz, assim diz, ó, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos escribas. Não são os líderes religiosos que são contra a palavra genuína do nosso Messias? E foram eles que entregaram o Messias à morte. Os principais líderes religiosos, os que conduzem as pessoas ao erro. Meus irmãos, eu vou só... Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Eu vou ler uma última passagem aqui com os irmãos na Escritura, para finalizar o vídeo, para não deixar o vídeo se estender muito. E em uma outra oportunidade eu continuo aí partindo o pão da vida. Beleza? Eu vou ler primeiro aqui a passagem que diz, que está em Marcos 11. Marcos 11. Vocês podem estar analisando o versículo aí, cada um de vocês. Que diz assim, depois eu vou ler um comentário que eu fiz nessa passagem. Mas diz assim, e foram para Jerusalém e... Bom, Marcos 11, do 15 ao 18. E foram para Jerusalém, entrando o Messias no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Ou seja, o Messias entra no templo lá em Jerusalém, na época, o templo do Salomão.
e começa a expulsar os que faziam comércio, vendiam e compravam. E disse: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Quando a palavra do Pai diz, o Pai fala pela boca do profeta, que é o profeta Jeremias, diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Diz que qual é a casa do Pai? São as pessoas, são os irmãos. Eu sou a casa do Pai. Você que está me ouvindo agora é a casa do Pai. Você que, o irmão que está acompanhando o vídeo agora, o nosso Pai fala que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ou seja, quando você em espírito falamos com o nosso Pai, em espírito, no nosso entendimento, nós estamos falando com o Pai e a casa dele é essa. É quando nós falamos com ele. E o que acontece no templo religioso, em todos os templos religiosos, sem exceção, todas as religiões, sem exceção, acaba, acaba transformando a casa de oração do Pai, que é eu, que é você, irmão, que está acompanhando, e eles transformam em covil de salteadores, eles fazem comércio da casa do Pai. Covil de salteadores. E o que acontece? O nosso Messias se indigna contra isso. E vocês veem, aí no verso 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhes tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Ou seja, o Messias ia lá no templo, falava a palavra do Pai, a palavra do Pai, que é ele mesmo, falava e as pessoas se maravilhavam da doutrina dele. Saíam das religiões, saíam do templocentrismo. E os principais líderes religiosos, eles procuravam uma forma de matar o Messias, porque os que estavam sustentando ele, que eles faziam comércio das pessoas, estavam parando de serem comercializadas. Estavam parando de serem enganadas por eles. Estavam parando de sustentar as obras deles. E eles ali ficavam com medo, porque toda a multidão, ou seja, todas as pessoas, todos os irmãos que ouviam o Messias se maravilhavam. Aqueles que se maravilhavam da doutrina do Messias passavam a seguir um único pastor e deixava de seguir sacerdote, deixava de seguir escribas, anciões, mestres da lei de Moisés, todos aqueles líderes religiosos da ocasião que hoje estão espalhados no mundo todo, com múltiplas outras religiões, à medida que a população cresceu, multiplicou. À medida que a população, as pessoas foram se multiplicando, os anjos caíram por trás das religiões multiplicaram as religiões também, para poder espalhar armadilhas, espalhar tropeços diante dos irmãos. E a opinião do canal A Luz Resplandece quanto a essa passagem de Marcos 11 um pouco acima vocês vão poder estar analisando. Quando o Messias falou sobre o que está escrito, que a minha casa, pessoa, entre aspas, será chamada em casa de falar com o Pai, no entanto, os líderes religiosos fazem as pessoas de comércio e covil de ladrões. Quando os líderes religiosos colocam um fardo de campanhas, doutrinas, sacrifícios, votos, ofertas, tudo aquela, inclusive no judaísmo, sacrificar animais, ou seja, pegar a criação do Pai, que o nosso Pai fez, e sacrificar sem nenhum propósito. Tudo isso, esses sacrifícios, essas campanhas, manjares, tudo mais,